O vídeo de hoje é de extrema relevância, principalmente para aquelas famílias e os empresários que possuem o seu patrimônio e o seu negócio dentro de solo brasileiro. A reforma tributária foi aprovada nesta última quinta-feira com quase total unanimidade sob circunstâncias bem questionáveis, um dia após a liberação de 5,2 bilhões de reais em emendas constitucionais para parlamentares brasileiros. Meu nome é Giovanni Telli. Sou advogado internacional do mercado financeiro, tributarista de formação e CEO da Telecojus. Fica comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo a respeito sobre a nova reforma tributária. Depois de quase 30 anos, a reforma tributária finalmente foi aprovada no Brasil. E as circunstâncias e momento da sua aprovação não foi coincidência. Muitos portais de notícia e a grande mídia divulgam como se a sua aprovação fosse algo positivo para o Brasil e para os empreendedores, sendo que a realidade é completamente diferente disso. Essa reforma muda em muito a maneira de funcionamento das empresas, dos negócios e dos empreendimentos como um todo no Brasil, pois ela reformula completamente a maneira de funcionamento dos tributos e da contabilidade como um todo de empresas e negócios dentro do território brasileiro. Essas alterações têm gerado intensa discussão no Brasil e grandes polêmicas, e você precisa ficar por dentro do que vai acontecer com a sua empresa a partir de agora. A grande mídia e os meios de comunicação têm divulgado que a reforma vai contribuir para os brasileiros e para o empreendedor, porque vai simplificar a maneira de contabilização dos impostos da maneira que são feitas atualmente. E, por um lado, certamente é verdade, uma vez que o brasileiro atualmente, o empreendedor brasileiro, ele tem que dispor de aproximadamente 1.501 horas por ano somente para a contabilidade do imposto, porque o trabalho necessário para poder pagar a carga tributária brasileira é de cerca de 5 meses por ano. Se por um lado haveria a simplificação e a unificação de alguns impostos e tributos dentro de solo brasileiro, por outro lado, haveria a majoração e o aumento da alíquota tributária em diversos produtos e serviços dentro do país, principalmente nas empresas do setor de serviços, que é a base do PIB brasileiro. A parte que a grande mídia e os meios de comunicação não te contam e você só fica sabendo aqui dentro nas redes sociais da Telecojus é que muitos setores de serviços terão aumento da carga tributária. Segundo um estudo recente feito pela CNC, que é a Comissão Nacional de Comércio, Bens e Turismo, o aumento no imposto do setor de serviços brasileiro pode chegar a 261% para empresas do Simples Nacional. E um dos motivos para que isso aconteceria seria pela implementação do IVA, que primeiro não seria em unicidade, haveria um IVA nacional e um IVA subnacional. Além disso, a carga base do IVA seria de 25%, muito maior do que empresas do Simples Nacional hoje se enquadram. Todas as decisões, mudanças e implementações de tributos e impostos dentro do Brasil vão ficar centralizados em Brasília a partir de agora. Se antes tínhamos a possibilidade de que estados e municípios pudessem alterar e até mesmo reduzir a alíquota de alguns impostos, essa possibilidade oficialmente se encerra a partir de agora, acabando totalmente com a competitividade de estados dentro do Brasil para competir sobre a redução tributária de certos produtos e serviços. Isso porque, a partir de agora, haverá uma nova comissão e um conselho em Brasília responsável pela centralização e unificação dessas tomadas de decisões em todo o solo nacional, tirando totalmente a antiga autonomia que estados e municípios tinham de dispor minimamente sobre seus respectivos impostos e tributos. Esse é um ponto extremamente negativo para o Brasil a partir de agora. Isso porque antes os estados e municípios eles tinham uma margem de livre concorrência para dispor então entre as alíquotas tributárias de seus respectivos impostos, que afetavam não só as empresas das localidades, mas também os serviços que eram prestados naquelas jurisdições. E esse era o chamado e pejorativamente intitulado pelo governo de guerra fiscal. A guerra fiscal que o governo brasileiro sempre chamou, nada mais nada menos era
e sempre foi, do que a livre concorrência e competitividade entre estados e municípios para poderem, diminuindo as suas alíquotas dentro do limite legal, atrair novos negócios, atrair novas empresas para os seus respectivos territórios, tendo então essa concorrência e essa alternatividade entre diferentes estados e territórios dentro do Brasil. E esse ponto é extremamente prejudicial para a nação, porque antigamente os estados e os municípios tinham essa rivalidade, essa pequena competitividade de reduzirem as alíquotas tributárias. Os estados e municípios tinham essa pequena competitividade para tentar reduzir as alíquotas dos seus respectivos impostos e tributos, para tentar atrair capital, tentar atrair negócios e novas empresas para os seus territórios. A partir de agora, essas decisões elas ficam totalmente adstritas, totalmente centralizadas em Brasília. Isso faz com que não só os próprios estados e municípios percam essa competitividade, mas há a estagnação do mercado, a estagnação da economia, gerando então uma planificação do setor, o que é péssimo para a competitividade de mercado e principalmente a dinamicidade do mesmo. E se você acha que os pontos negativos da reforma tributária já acabaram, você está redondamente enganado. Isso porque os políticos de Brasília conseguiram implementar novas ferramentas para arrecadar mais ainda de você e da sua família. Uma outra grande mudança que eles finalmente conseguiram implementar foi a mudança de funcionamento no imposto sobre transmissão de bens, sobre sucessão patrimonial. Ou seja, quando o pai de família ou empresário morria e sucedia os seus bens para os seus filhos e entes queridos. Vai passar a ser progressiva, assim como os ganhos de capitais e o imposto de renda. Dessa forma, o antigo ITCMD, que era o imposto responsável pela sucessão patrimonial e pela doação inter vivos, agora será completamente reformulado. E ele vai passar a ter alíquotas progressivas, assim como o imposto de renda sempre teve e assim como os ganhos de capitais sempre tiveram. Ou seja, quanto mais você tem, mais você terá que compartilhar e ceder e fornecer ao Estado parasitário brasileiro. E isso é um ponto extremamente impactante dentro dessa perspectiva e dentro do funcionamento do patrimônio no Brasil, pois antes sempre houve o imposto progressivo sobre os ganhos de capitais e o imposto progressivo, então, também sobre o imposto de renda. Dessa maneira, completa totalmente o ciclo de taxação progressiva no Brasil, juntando a transmissão de bens após a sucessão patrimonial. Dessa forma, a nova tabela do empreendedor brasileiro fica em pagar imposto progressivo sobre o capital que ele ganha, pagar imposto progressivo sobre o capital que ele já possui e pagar imposto progressivo sobre o capital quando ele for transmitir para os seus entes queridos e familiares após ele já ter pago tudo isso em vida. O ponto positivo é que há uma saída para isso. A saída do Brasil é o aeroporto. Brincadeiras à parte, o ponto positivo é que existe uma saída para isso, que está na internacionalização do seu patrimônio, na internacionalização da sua empresa, na internacionalização do seu negócio. A proteção patrimonial internacional é uma das ferramentas, é uma das estratégias de sucessão que mais vão conseguir salvar o empreendedor, o seu suado patrimônio, da tributação e da extorsão feita pelo governo nesse novo sistema tributário. E esses são apenas alguns dos aspectos negativos da nova reforma tributária. A grande maioria dos outros pontos serão vistos na prática, a partir da implementação, a partir de quando a reforma tributária passar a vigorar, veremos na prática, no mercado e no dia a dia os outros pontos negativos que irão se desdobrar realmente no funcionamento. Tudo isso é apenas dentro do esperado. Afinal, o Brasil é um país governado por um presidente, um chefe do executivo que se orgulha, diz em imprensa coletiva que tem orgulho de ser comunista. Coloca a música da União Soviética aqui no fundo. É isso aí, camaradas. O nome de todo esse desastre em forma de lei se chama Brasil, que é um risco que você, o seu negócio, a sua família não precisam correr. Para isso,
eu te convido a curtir esse vídeo, seguir a Telecojuros nas redes sociais e caso você queira um plano de ação especializado para a sua situação, da sua empresa, do seu negócio e da sua família, manda um direct para a gente, nos contacte através do nosso e-mail de contato oficial e vamos atender com muita qualidade e eficiência o seu caso.